Bom dia, pessoal do segundo ano, tudo bem? A aula de História da Arte de hoje a gente vai falar de xilografura, tá? Antes de falar de xilografura, a gente tem que falar de algo que influenciou fortemente essa prática artística, e é a escrita cuneiforme, tá? Escrita cuneiforme está lá na Antiguidade Clássica, foi desenvolvida por um povo já extinto chamado Sumérios, né? E eles de fato, né, faziam uma escrita em diferentes superfícies usando um objeto chamado uma cunha, perdão, que é semelhante a uma colher, né? É semelhante aos hieróglifos egípcios, né? Só que os hieróglifos egípcios eram feitos nas cavernas, né, a princípio. Então, a escrita cuneiforme, ela começa lá no ano 3500, mais ou menos antes de Cristo, quando se encontram, né, representando as formas do mundo e com o tempo vão se tornando mais simples, mais abstratas, tá? Então, essa cunha feita em diferentes superfícies, né? Normalmente era feita em pedras, né? Enquanto os hieróglifos eram feitos em cavernas, são feitos em pedras. Elas vão inspirar o desenvolvimento de outras práticas, né? Quando a gente olha, por exemplo, o carimbo, aquele carimbo com diferentes formatos, desenhos, etc., ele é inspirado nesse tipo de coisa, né? Só que o carimbo ele faz parte é, do desenvolvimento de uma coisa chamada xilogravura, né? Xilogravura influenciada especialmente pela escrita cuneiforme se desenvolve mais um entalhe em madeira, tá? Tem uma matriz de madeira, então é um processo de impressão com o uso de um carimbo de madeira. É assim que vai surgir a xilogravura e o carimbo que vocês conhecem hoje, tá? Como é que funciona, né? Como eu disse para vocês, é uma espécie de carimbo. Então, a gravura é entalhada na madeira, vai ter sempre auxílio de um objeto cortante, né? E aí vai ter depois que você faz todo o entalhe na madeira, vem um rolo absorvente, né? Que só vai penetrar esse rolo de tinta nas partes onde está a gravura, onde está o entalhe, né? É como se fizesse uma impressão em alto relevo, né? Aqui no Brasil, essa xilografura foi trazida muito pelos portugueses. Na Europa, ela já era moda, né? E assim vai surgindo essa fusão da arte brasileira e a arte portuguesa, trazendo também a xilogravura popular brasileira, né? Isso vai ser muito importante para a literatura de cordel que a gente vai estudar futuramente, né? Então, muito da literatura de cordel, né, teve no seu seio aí diversas obras utilizando a xilogravura, né? Então, no Nordeste brasileiro isso vai ser marcante. O mais famoso é o J. Borges, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dele depois. O J. Borges é o principal xilógrafo brasileiro, a principal referência, tá? Então, qual que é a história da xilogravura? O que se tem notícia é que ela vai surgir na cultura oriental, né? Foi feita pelos chineses, segundo alguns historiadores, a praticavam desde o século VI. Aí, durante a Idade Média, ela vai se fixar no Ocidente, especialmente na Europa, né? Vai se tornando popular na Europa e vai influenciar muitas artes do século XIX, né? Aí vai surgir algo que é a gravura de topo, que a gente vai falar já já, que vai ser importante, porque ela serve para baratear o uso de imagens na produção industrial de livros, né? Alguns livros ilustrados, inclusive. Entretanto, com o avanço da tecnologia, já no século XX, ela começa a cair em desuso, né? É criada a fotografia, então as imagens começam a ser baseadas na fotografia, e aí somente os artistas de fato começam a usar a xilogravura, ela deixa de ser algo popular no meio industrial, tá? Então a gente tem aí nos slides que eu enviei diversos tipos de xilogravura, uma preocupação dos artistas, dos ambientes de trabalho, ao preparar o local de trabalho, de ter circulação de ar, né? Um espaço suficiente para a produção.
e afiar os objetos cortantes com os quais eles vão fazer as xilogravuras, né? Então eles usam muito um objeto chamado goiva, né? A goiva em V, a goiva em U, né? Eles usam facas, né? Que servem para acertar alguns detalhes da xilogravura, né? E algo chamado formão reto, né? Que é parecido com a goiva, mas ao invés de ter os formatos variáveis em V ou em U, ele já tem uma superfície reta, tá? Cada qual vai servir para alguma coisa, né? A goiva em V para o contorno, a faca para precisão e nitidez de alguns contornos que são mais complexos. A goiva em U são também feitas para alguns contornos que não são que encontram uma parte mais complexa da superfície em madeira, né? E o formão reto, né, serve para o desbaste de algumas áreas, ou seja, vai acertando as irregularidades nos intervalos de cada corte que é feito. E há diferentes formas de afiar as ferramentas, né? Tem que ter todo um cuidado, especialmente com as goivas que são mais sensíveis, né? Muitas vezes é usado esmeril para afiação da ferramenta, né? E também algumas lixas, óbvio, para poder deixar a superfície da madeira mais tratável para poder executar a xilogravura, tá? Então, os rolos normalmente são rolos simples, pequenos, tá? Para poder colocar tintura na madeira. E os papéis são vários usados, o que se espera é que ele seja de uma superfície lisa e absorvente. Normalmente é usado papel seco. Tintas à base de óleo e à base de água são usadas. E os tipos de madeira são variáveis. Depende se você quer fazer o tipo de xilogravura que você vai fazer, né? O que se espera é que ela seja plana e lixada, né? Tenha uma boa absorção da tinta e possibilidade de impressão. Então, quais são as muito usadas aí? Pinho, cerejeira, peroba, mogno, todas elas são muito utilizadas. Isso depende muito do tipo de xilogravura vai fazer. A xilografura ao fio, a madeira que é extraída, o toco de madeira, ele é cortado no meio, tá? Então pega o toco, corta no meio, vai lixar e a xilogravura vai ser numa proporção maior de madeira. Se você quer fazer uma xilogravura de topo, é extraído o toco da madeira e ela é cortada em pedaços, normalmente em formatos circulares, tá? E aí você vai fazer algo, uma xilogravura numa superfície menor, né? Então tem que se observar aí o corte de cada ferramenta, o tipo de xilogravura que você pretende fazer e toda uma técnica para lixar e cuidar do material a ser utilizado, tá? Bom, é uma técnica ainda bastante usada por artistas, especialmente na região Nordeste, muito menos usada no seio industrial, que hoje já conta com um desenvolvimento técnico maior. Espero ter deixado claro o processo da xilogravura, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição. No mais, gente, boa semana, grande abraço para vocês.